Prezados alunos, continuamos a falar de operações unitárias, transportes de fluidos. Qual o objetivo da aula? Compreender os mecanismos dos transportes dos fluidos através de equipamentos projetados para esta função. Transportes de fluidos. O que é? Transporte dos fluidos é uma operação unitária que pode ocorrer devido a uma força centrífuga, pelo deslocamento volumétrico, por força eletromagnética, por impulso mecânico e por transferência de momento de outro fluido. Pela figura vocês veem realmente o transporte passivo e o transporte ativo. Equipamentos de transportes. Bombas. Bombas são equipamentos capazes de aumentar a pressão e a velocidade de escoamento de um fluido líquido através do fornecimento de energia ao sistema. Essa energia pode ser proveniente de dispositivos como motores e turbina. Esse transporte através de bombas é dependente de fatores como viscosidade, densidade, vazão do fluido, comprimento e diâmetro da tubulação. Classificadas segundo o princípio de funcionamento, ou seja, o mecanismo pela qual o trabalho é transformado em energia hidráulica, e essa energia é cedida ao líquido. Classificação das bombas. Bombas de deslocamento, conhecidas também como bombas volumétricas ou bombas de deslocamento positivo. Apresentam formas diferentes de operação, embora exista o deslocamento. São organizadas em dois grupos: bombas alternativas e bombas rotativas. Existem também as bombas dinâmicas. Destacam-se as bombas centrífugas. As bombas de deslocamento se dividem em bombas alternativas e subdividem-se em bombas de êmbolo, bombas de diafragma, bombas de pistão. As bombas rotativas dividem-se em bombas de engrenagem, bombas de palhetas, bombas de lóbulo e bombas de parafuso. Dentro do processo de bombas alternativas, falando de bombas de êmbolo, podemos ressaltar que essas bombas de êmbolo apresentam um pistão móvel dentro de um cilindro equipado com válvulas e são utilizadas basicamente quando se precisa gerar altas pressões, né? Então, embora sejam muito confiáveis, essas bombas são de alto custo, são caras e muito vulneráveis devido às suas válvulas. E as bombas de diafragma, ou bombas também chamadas de membrana, apresentam um corpo de deslocamento, dado um exemplo, uma membrana de borracha, né? Como vocês estão vendo na figura, na gravura do lado direito. Bombas de pistão. Consiste basicamente em um conjunto de pistões, né, de um determinado tambor cilíndrico. Esse modelo de bomba também se destaca para altos rendimentos. Dentro das bombas rotativas, nós falamos
das bombas de engrenagem. Então, bombas de engrenagem são aquelas utilizadas em equipamentos, por exemplo, como o HPLC, né, um cromatrógrafo, né, em que é necessário elevada pressão com reduzido volume e extrema constância de vazão. Quando nós falamos de bombas de palhetas ou bombas de palhetas, nós estamos falando de quando tem uma bomba com uma leve pulsação. Temos uma bomba de palhetas. Então essas bombas elas podem ser utilizadas tanto para o transporte de líquido quanto para o transporte de gases. Ambos são fluidos, né? E as bombas de lóbulos são capazes de transportar fluidos com bastante suavidade, isto é, um fluxo linear e sem pulsação, né? E de preferência aplicada para fluidos muito viscosos, óleo, por exemplo, né? Então elas são usadas normalmente para fluidos muito sensíveis ao cisalhamento, que não podem ter suas partículas danificadas devido à elevada pressão. Ok? E, por último, vamos falar das bombas de parafuso, né, que são chamadas também de bombas de parafuso de Arquimedes, né? Então, através de um movimento helicoidal do parafuso, dentro da carcaça, uma carcaça fixa dentro da bomba, um líquido pode ser transportado para locais com diferentes elevações. Quando você tem um desnível, por exemplo, de topográfico, e aí você quer elevar o fluido desse patamar para um patamar mais elevado. Ok? Bombas dinâmicas possuem pás que se movem com alta rotação dentro de uma carcaça que permanece imóvel. O líquido recebe cinética através de energia, né, que depois será convertida em energia de pressão. Não necessitam de vasos pressurizados ou válvulas. São as mais utilizadas pela indústria, embora geralmente tenham eficiência abaixo das bombas de deslocamento. Uma observação extremamente importante: baixo custo de implantação e manutenção comparado às demais bombas. A possibilidade de operação sem válvulas, equipamentos silenciosos na maioria das rotações, descarregamento de fluido sem pulsações e possibilidade de transportar líquidos com sólidos. Ventiladores. Utilizado para transporte de materiais suspensos, como pós e flocos. São empregados para o transporte de massas gasosas, favorece altas vazões em dutos e tiragem de caldeiras e fornos. Quanto ao tipo de ventiladores, existem os ventiladores centrífugos e ventiladores axiais. Compressores. Indicado para o transporte de fluidos compressíveis, faz-se necessária a evacuação ou injeção de um fluido para modificar a pressão, o volume ou a temperatura do sistema. Isto é comum para favorecer reações químicas ou em operações de adsorção, condensação, evaporação e destilação. Podem ser divididos entre compressores, dinâmicos, térmicos e volumétricos. Medidores de vazão.
Os materiais são transportados no estado gasoso ou também pode ser no estado líquido. É importante medir a taxa na qual um fluido está escoando por um tubo ou outro tipo de canal. Medidores baseados na pesagem ou medição de volume, medidores de variação de perda de carga e medidores de área, medidores de correntes de fluxo, medidores de deslocamento positivo, medidores magnéticos e medidores ultrassônicos. O que vimos nessa aula? Vimos o conceito sobre o transporte de fluidos e os equipamentos responsáveis por esse transporte na operação unitária. Para melhor aproveitamento de seus estudos, segue em anexo as referências bibliográficas para o seu melhor acompanhamento. Bons estudos!